pessoa dessa maneira, né? É uma pessoa transformada, linda. Mas a pessoa quando não tem Jesus, ó, que tem uma vida amarga, como ela é, ó. É bonita? Fica feio, né? Uma vida amarga, né? Sem graça. Mas quando temos uma vida com Jesus, é assim, ó. Uma vida doce, cheia de alegria, para a glória do Senhor. O salmista, quando ele escreveu essa palavra, ele sabia muito bem. Porque ele sabia que sem Jesus ele não era nada. Sem Jesus a vida de qualquer ser humano era uma vida amarga. Quando o salmista escreveu esse salmo, ele sabia que com Jesus a sua vida era muito mais doce. Porque a vida dele era mais feliz. Ele tinha amor, como foi falado nesta noite. Ele tinha compaixão. Ele tinha Deus em seu coração. Então a sua vida era uma vida de refrigério. E nessa noite o Senhor falou ao meu coração, para mim estar falando de um personagem bíblico. Um personagem ao qual nós lemos agora no livro de Marcos, ali no capítulo 10, versículo 46, que vai falar da história desse personagem, deste homem que tinha uma vida muito, muito amarga. Era uma vida muito, muito triste. E sabe quem é esse personagem que nós acabamos de ler no livro de Marcos? Bartimeu. Que entre Bartimeu, o personagem dessa noite, amém? Estamos aqui, aleluia, com Bartimeu. Vem aqui, Bartimeu, sente-se aqui. Deixa eu segurar a sua mão, porque você está cego. Bartimeu não enxerga. Bartimeu perdeu a sua visão, sabia? Bartimeu era um mendigo que ficava na beira da estrada. Olha bem, ficava na beira da estrada pedindo esmola para poder comer um pão, para poder se alimentar. Bartimeu tinha uma vida muito amarga, uma vida muito triste, uma vida cheia de medo, uma vida cheia de culpa, uma vida cheia também de raiva, aleluia. Ele tinha uma vida, aleluia, cheia de opressão, de tristeza, de dúvida. Bartimeu se encontrava dessa maneira, carregando esse fardo, desprezado pela sociedade. Todos que passavam ali pelaquela estrada nem olhavam para ele. Ele pedia uma esmola, pedia um pedaço, uma moedinha para comprar pelo menos um pãozinho para comer. Mas as pessoas olhavam, viravam a cara e ninguém dava a mão para ajudar Bartimeu. Sabia que naquela época as pessoas olhavam para Bartimeu, um homem cego, dizia assim: esse aí não serve para nada. Esse daí, ó, esse daí não serve, esse daí não vai ser ninguém. As pessoas desprezavam ele, nem olhavam para ele. As pessoas descartavam ele como se ele não fosse ninguém. Mas ali tinha uma vida, não tinha? Tinha uma vida. Mas as pessoas olhavam e diziam: ó, esse não vai ser ninguém. Esse daí é desprezado. E aí, Bartimeu ficava ali, sentadinho. Que perigo, né? Cego, na beira do caminho. Ali, sentado na beira do caminho, poderia vir alguém para fazer mal, não é verdade? Podia vir, ó, um carro desgovernado ali, naquela época que era cavalos, poderia vir e machucar Bartimeu quando se desgovernasse os cavalos, não é verdade? Que ele estava na beira do caminho. Então ele estava ali com um grande perigo. Ele estava triste, aflito, angustiado. Bartimeu, eu imagino Bartimeu, ó, com o coração cheio de tristeza. Eu tinha muita tristeza. Eu tinha medo. Eu estava sem esperança. Mas eu ouvi falar de alguém que mudaria a minha história. Olha bem, Bartimeu estava ali triste, sem esperança. Mas ele ouviu falar de alguém muito, muito especial, que a vida dele ia mudar. A vida dele não ia ser mais essa vida amarga, se ele tivesse a chance de encontrar com essa pessoa especial. Que eu sei que tem crianças aqui que conhecem bem, já sabe quem é, não já? Eu creio que já. Olha bem. Então Bartimeu se encontrava dessa maneira.
com essa vida tão amarga. Bartimeu, os historiadores vão relatar, e a gente já tinha pesquisando mais sobre a história de Bartimeu. Bartimeu, o pai dele se chamava Timeu. Era um homem bem-sucedido, um homem conhecido, o pai de Bartimeu. Mas vieram pessoas mais, e sabe, ficaram com muita fúria do pai de Bartimeu. Então sabe o que eles fizeram? Para poder fazer o mal, para magoar o coração do pai de Bartimeu, eles tiraram a visão de Bartimeu. Tiraram a visão dele, porque Bartimeu, ele não nasceu cego. Pode colocar outro fundo, esse aí só depois que eu vou usar, tá bom? Ele não nasceu cego. Ele não nasceu uma criança sem visão. Ele era uma criança feliz que brincava. Mas ao decorrer do tempo, alguém tirou a visão dos olhos dele. Perfuraram os olhos dele, então ele perdeu a visão. Mas ele ali nunca perdeu a esperança. Por mais que a sociedade olhasse para ele e visse a vida dele dessa maneira, mas ele tinha esperança que a vida dele ia mudar. E sabe, a Bíblia vai dizer que alguém veio mudar a história. Alguém veio mudar a história de Bartimeu. Alguém muito, muito especial. Olha bem, criança. Alguém com amor muito, muito grande. Esse alguém se chamava Jesus. Se chamava quem? Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Que na verdade ele era o próprio Deus. O próprio Deus que criou céus e terra. Deus que criou, aleluia, eu e você. Deus que disse que haja luz e houve luz. Deus que criou os animais. Deus que ordenou que as águas, aleluia, se movimentassem para criar rios e oceanos e lagos. E assim, com a voz dele, tudo foi criado e colocado no seu devido lugar. O Deus poderoso, ele se fez carne, se fez filho. E ele veio cumprir algo em nossas vidas. Jesus, aleluia, que veio do céu, um pão vivo, aleluia, para alimentar aqueles que têm fome, para alimentar aqueles que estão assim, aleluia, aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam ouvir, aleluia, uma palavra que venha alegrar o seu coração. Jesus veio alimentar esses. Jesus veio, aleluia. Ele veio sendo luz e sal dessa terra. Ele veio resgatar aqueles que estavam em trevas e trazer para a luz. Bartimeu estava nas trevas. Bartimeu estavam ali, triste, com a vida amarga. Mas Jesus veio para mudar a história. Jesus veio para resgatar ele, aleluia. E ele ouviu falar que Jesus veio para cumprir tudo isso, aleluia. Bartimeu ouvia dizendo também que Jesus, aleluia, ele é o caminho, aleluia, a verdade e a vida. Ele veio para tirar esses que estão perdidos na beira do caminho, esses que estão caminhando, aleluia, sem rumo, esses que estão dizendo ali, como Bartimeu, no meio da estrada, sem saber para onde ir. Mas Jesus veio, aleluia, nos trazer para um caminho que vai levar ao céu. Ele veio trazer, aleluia, sendo o caminho para trazer eu e você, aleluia, para encontrar com ele um dia. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, aleluia, a qual por ele é a porta, a qual todo aquele, aleluia, que disser: Jesus, eu te aceito, Jesus, eu quero entrar, ele abre a porta e diz: entre, meu filho, entre, porque eu mudarei a sua história. Eu mudarei, aleluia, a sua vida. Sua vida não se tornará mais amarga, mais doce como mel. Amém? Bartimeu ouviu falar de Jesus. O coração de Bartimeu tinha esperança. Ele tinha esperança que um dia encontraria com Jesus. Amém? Sabe, um dia Bartimeu, ele não enxergava, que ele não tinha visão. Mas Bartimeu tinha uns ouvidos, ó, e ele ouvia muito bem. Então um dia ele estava ali, porque ele sabia que passava pessoas dizendo: olha, Jesus
saindo de Jericó. E ali ele ficou bem no meio da estrada. E quando Jesus estava passando ali por Jericó, por meio da estrada, saindo da cidade, e sabe o que acontece? A multidão estava seguindo Jesus. Muitas vozes falando, muitas vozes que diziam: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu preciso de um milagre. E Bartimeu ouvindo tudo isso, até que Bartimeu, quando ele ouve a voz de Jesus, ele começa a gritar dizendo assim, ó: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão que estava com Jesus, sabe o que fez? Ei, cala a sua boca. Cala, porque Jesus não tem tempo para você. Jesus não vai parar para te ajudar. A multidão queria, aleluia, calar a boca de Bartimeu. A multidão falava: Bartimeu, cala-te, porque ele não tem tempo para fazer nada por ti, Bartimeu. Mas quanto mais ali a multidão falava, mandava Bartimeu se calar, Bartimeu falava ainda mais alto assim, ó, porque ele não ia perder a oportunidade. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha, quanto mais as pessoas mandavam ele calar, ele gritava bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que acontece? Imediatamente entra Jesus. Jesus está fora? Olha se tem, pode entrar. Imediatamente Jesus para. Jesus parou. Olha bem, Jesus para naquele momento. E Jesus fala dessa maneira, ó. Fala aí, Jesus. Chamai ele. Jesus mandou chamar ele. Jesus, aqueles que falaram assim, olha bem, Jesus não é ninguém. Porque com Jesus, ele ouviu alguém chamando ele de uma maneira diferente. Ali tinha muitas vozes falando com Jesus, pedindo por misericórdia, por milagre. Mas Jesus ouviu a voz de Bartimeu. Jesus ouviu este homem clamando por ele. Este homem que sofria. Este homem que há muito tempo estavam ali, esquecido pela sociedade. Esse homem que estava ali, esquecido, desprezado. Esse homem que vivia mendigando o pão de cada dia, sem esperança, vivendo esta vida de amargura. Mas Jesus manda chamar. Você sabia que Jesus conhece a sua voz, criança? Jesus conhece a sua voz, mamãe e papai. Jesus conhece quando você chama por Ele. Ele conhece quando você diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda, Jesus. Bartimeu clamou por Ele. E aqueles que quiseram calar Bartimeu foi aqueles mesmos, ó, que Jesus mandou dizer: traga ele até mim, vem cá, Bartimeu. Aqueles que disseram assim: ah, Jesus não é ninguém. Jesus falou: é uma vida, segura a minha mão. Aqueles, ó, que não queria ajudar ele, quando Jesus ordenou: pega a mão dele e traga ele até mim. E ali levaram ele, vem cá, Jesus. Levaram ele até Jesus. Olha bem. E aí Bartimeu foi ao encontro de Jesus. Bartimeu cego vai ao encontro de Jesus. E ele se apresenta diante de Jesus. E Jesus pergunta para ele: O que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: Eu quero ver, Jesus. Bartimeu pede para ele. Bartimeu fala: Jesus, eu quero ver. E sabe o que Jesus responde para ele? Olha bem. Filho, a tua fé te salvou. Imediatamente, quando Jesus declarou na vida de Bartimeu que a fé dele, aleluia, o salvou, Bartimeu passa a enxergar. Aquela capa que ele carregava, Bartimeu já não levava mais. Mas Bartimeu ali pulava na presença de Jesus. Pode pular, Bartimeu, porque você
a história dele mudou. E Jesus está falando nesta noite que há muitos ainda que estão na beira do caminho. Quantos se encontram assim como Bartimeu, com o coração vazio, com o coração assim dessa maneira, vazio, com uma vida triste, com um coração, aleluia, cheio de culpa. Quantos estão andando sem direção, angustiados, aflitos? E Jesus está dizendo nesta noite: ei, eu sou a solução para a tua vida. Eu posso fazer a tua vida doce como o mel, ó. Posso trazer mel, aleluia. Se você ouvir a minha voz nesta noite, se você atentar os teus ouvidos nessa noite, quantos estão dessa maneira? Sabe por quê? Porque o inimigo tem acorrentado vidas. O inimigo tem colocado no coração de pessoas tristeza, amargura. Tem colocado, aleluia, dizendo que na sua vida não vai mudar. O inimigo tem colocado na sua vida que você não vai chegar lá. Tem colocado em seu coração que você não vai alcançar o milagre, a promessa, que você não vai ter paz, que você não vai ter alegria, que você não vai ser liberto. O inimigo tem acorrentado muitos, mas Jesus está dizendo: é mentira de Satanás, porque eu, Senhor, vim mudar a tua história. Eu, Senhor Jesus, vim mudar a tua história, filho, aleluia. Amém, pastora, se quiser sentar, pode sentar. Bartimeu, muito obrigado, Bartimeu. Sabe por quê? Pode colocar, tio, louvor Getsemane. Satanás pensa que não tem jeito para você. Pensa que a sua vida vai continuar dessa maneira. Ó, segura aqui, tia Cristina, para mim. Ele pensa que você vai ficar acorrentado com essa vida amarga, triste, vazia. Aleluia. Porque Jesus conhece o teu coração. Muito, pode deixar, tia. Muitos estão dessa maneira assim, ó, com o coração aprisionado. Mas Jesus está dizendo nessa noite: filho, eu te amo, aleluia. Quero fazer a tua vida, aleluia, nesta noite uma vida doce. Quero trazer doçura em tua vida. A tua vida qual se encontra hoje amarga. Mas eu, Senhor, quero trazer, aleluia, uma doçura diferente, aleluia. E a Bíblia vai dizer que tudo começou quando ele estava ali no Getsemane orando por mim, por você. Ele intercedia ao Pai, aleluia, dizendo: Pai, eu vou, Pai, pagar o preço de cruz. Eu vou, Pai, cumprir a promessa, Pai, por amor aos meus filhos, por amor às minhas crianças, por amor aos jovens, adolescentes, mulheres e homens. O Pai ali orava, e quando ele estava orando no Getsemane, homens maus prenderam ele, não porque ele era ladrão, mas porque ali começava, aleluia, o início da nossa história. A nossa história começa ali. Jesus, aleluia, foi preso para poder libertar eu e você, para mudar a minha, a tua história, para trazer doçura nas nossas vidas, aleluia. Pegaram o nosso Jesus, pegaram uma cruz pesada e colocaram cravos em suas mãos, prendendo ele numa cruz. Aleluia. O nosso Jesus, que não tinha pecado algum, mas por causa dos meus e dos teus pecados, aleluia, ele vai até o fim. E ele leva uma cruz muito, muito pesada, aleluia, por amor a mim e a você. Ele leva o fardo, o peso, aleluia, a culpa, a depressão, a opressão, a tristeza, o vazio, tudo ele carrega em seus ombros, sem reclamar, sem murmurar, porque ele queria mudar a tua história, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ali ele morre naquela cruz, ele é crucificado, ali cuspiram nele, quando pediram água, deram uma bucha suja, ali passada no vinagre. Ali pegaram Jesus, colocaram uma coroa de espinhos com cravos que perfuraram. Ali jorrava sangue, bateram nele. Ali a sua carne se rasgava, sangue jorrava. Tudo por amor a mim e a você, aleluia. Para mudar
não encontraram. O sepulcro estava vazio. Quando vieram e disseram, Maria chegou lá e disse: cadê o corpo de Jesus? Roubaram o corpo do meu Jesus. Mas ali o próprio Jesus falou: filha, quem tu procuras não está entre os mortos, porque ele está vivo. Ele ressuscitou, aleluia. Foi consumado. A cruz que ali ele estava, aleluia, já não se encontrava mais Jesus ali, porque a cruz ali agora, aleluia, estava vazia. Jesus não estava no túmulo. Jesus não estava, aleluia, na cruz. Jesus não estava no túmulo ali, e nem naquela cruz a qual colocaram ele. A cruz estava vazia, o túmulo estava vazio, aleluia, para te trazer doçura, para mudar a tua história. Foi através da cruz, foi através do amor, aleluia. Foi consumado. Jesus está vivo. Você não vai andar vazio nessa terra. Você não vai andar perdido, vagando sem rumo, sem destino, porque ele na baixura andará e te diz: eu paguei o preço. Ei, filho, você na baixura andará. Muda a tua história através da cruz. Muda a tua história, aleluia, por meio ali do sacrifício. Foi consumado. Você hoje, aleluia, é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E hoje você não vai carregar mais um peso. Hoje você não carrega mais um fardo, mas hoje você carrega um coração transformado. Pode mudar esse coração, tio, porque o coração lavado é um coração lavado pelo sangue de Jesus. Não há mais culpa, não há mais tristeza, não há mais vazio, aleluia. Mas um coração agora, tia, passa o próximo coração. Um coração agora restituído. Um coração que carrega agora, ó, a paz. A paz que só Jesus pode conceder. Um coração agora cheio de pureza. Um coração agora, aleluia, transformado por Ele. E este coração, tia, aleluia, passa o próximo. É um coração também que agora tem esperança. É um coração agora, aleluia, cheio de esperança, tendo a certeza, aleluia, que Jesus vai voltar, que Ele está vindo, aleluia. Porque a promessa dele é essa: é de vir buscar a sua igreja, é de vir buscar as crianças, é de vir buscar as crianças que estão na presença dele. Mas a Bíblia vai dizer que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe, aleluia. Pode colocar, tio, o próximo louvor. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Amém, tia. O dia e a hora ninguém sabe, mas somente o Pai. Mas sabemos que o dia a trombeta vai soar, aleluia. E a nossa esperança é essa: encontrar com Jesus. Aleluia. Eu não posso deixar de falar do céu. Eu não posso deixar de falar aos corações das nossas crianças. A igreja do Senhor é tanto que toda ministração eu tenho que falar a mensagem da cruz. Eu tenho que falar, aleluia, para onde é o nosso alvo, o nosso destino. Eu tenho que, aleluia, trazer essa palavra. Pode ser, aleluia, até meu último dia aqui na terra, o último fôlego de vida, eu tenho que falar, aleluia, dizer que Jesus já está voltando. Te prepara, permaneça fiel na presença dele. Não saia da presença dele, mas atentai os seus ouvidos para ouvir o toque da trombeta. Glória a Jesus, porque a trombeta vai tocar. E já nós, a igreja do Senhor, segura aqui, tia Cristina. Já as crianças, a igreja que aqui está na presença dele, a igreja, aleluia, que é cheia por ele. Já nós encontraremos com ele, porque a promessa foi dada por ele, aleluia, que ele levaria, aleluia, que ele ia para o Pai, preparar o lugar. E este lugar eu venho dizer nesta noite, por meio do Espírito Santo de Deus, que está em nosso meio, que este lugar já está preparado, aleluia. Este lugar já está preparado. As mansões celestiais,
preparada, a qual Jesus arrebatará. Aleluia, aqueles, a sua noiva. Pode abrir, tia Cristina, acesse lá, tia Cristina. Amém. Ele levará. O arrebatamento é real. Vai acontecer o arrebatamento. Jesus está voltando, aleluia. Olha pro teu amiguinho do lado, aí amiguinho, não saia da presença, porque a qualquer momento Jesus vai vir nos buscar. Cuidado, não se distraia, porque tudo lá fora é ilusão. Cuidado, porque você é escolhido para morar no céu, para encontrar com Jesus, para se assentar à mesa. Aleluia. Quantos creem nessa noite? Cadê as crianças que creem? Cadê as crianças de pernas longas que creem nessa noite? Aleluia. Porque esse é o nosso alvo. O nosso alvo é ser arrebatado, igreja. Te prepara, aleluia. Fica firme na presença dele. Não se distraia com as coisas deste mundo. Cuidado, aleluia. Ai, cuidado, porque Jesus está voltando, aleluia. Tio, só mais um pouquinho, abaixa aí, tio, só mais um pouquinho. Aleluia. Abaixa só mais um pouquinho, tio, só. Cuidado, não se distraia. Nesses últimos dias, Satanás tem distraído o crente. Jesus está dizendo, cuidado, porque Ele está às portas. Nós só entraremos no céu se nós permanecer fiel, obediente à palavra de Cristo Jesus. Lembre de onde Jesus te tirou. Lembre que a sua vida antes era amarga e hoje a sua vida é doce. Não saia dessa doçura a qual Jesus está te preparando para levar para o céu. Permaneça na presença dEle. O mundo aí fora, aleluia, é tudo ilusão, é mentira. Sabe o que Jesus estava falando para mim nesses últimos dias? Que até mesmo essa Copa, há uma frieza tão espiritual os dias de hoje, que tem tomado a igreja. E agora com essa Copa aí, até colocá-la à noite, né, pastor? E Jesus falou, vai distrair muito crente ainda. Muitos nem vai querer vir para a igreja para poder assistir jogos em casa. E Jesus está dizendo, cuidado, porque pode ser que a trombeta vá soar, a babarulha, a xuriandarai. A trombeta pode tocar e você vai estar lá, ó. A igreja sobe e você vai ficar aí, vendo o jogo. Jesus estava falando hoje, é sério, pastor. Quando eu estava hoje, Jesus falando, quantos crentes vão ficar distraídos, não vai querer vir para a igreja orar, porque tem que vir orar. Jesus falou que o tempo agora é se humilhar na presença dele, porque ele falou que vai chacoalhar a igreja. Ai, como eu vou chacoalhar. Ai, como eu vou chacoalhar aqueles ainda, andarai. Não pense que os dias aqui na Maimanás da terra vai ser bom, não. Jesus está dizendo, eu vou chacoalhar o meu povo. Ai, como eu vou. Andarai, porque eu tenho sondado a minha igreja. Ai, mandai achai. Quantos estão acomodados? Quantos não jejuam mais? Quantos não oram mais? Quantos não adoram mais? Quantos abaixuriandarai não medita na minha palavra? Quantos não me buscam mais? Ai, terra abaixuriandarai. Por isso que é o tempo agora que vai vir. Porque é um tempo que eu vou chacoalhar. Ai, permitirei a muitos meus que irão passar por prova. Vai, mandai achai. Te digo, porém, mandai achai. Se humilha na minha presença. Se humilha na minha presença. Desce de joelho, igreja, para que a minha misericórdia e graça estejais contigo, estejais com a tua casa, com a tua família e com os teus. Andarai. Cuidado com as distrações. O meu povo tem se distraído. Andarai. Quantos estão na distração? Tem tempo para tudo, menos tempo para me buscar. Andarai. Quanto andarai tem colocado desculpa.
Parabachuri andarai. Ai, não quer mais fazer a minha obra. Rabachuri andarai, mandai. Não quer fazer, Rabachuri andarai. Quantos têm enterrado os seus dons? Mandai achai. Eu te digo, porém, vós, Rabachuri andarai, mandai. Ai, desperta tu que dorme. Volta ao primeiro amor, Rabachuri andarai. Voltai para a minha presença, Rabachuri andarai. Volte a me buscar pelas madrugadas, Rabachuri andarai. Ai, terra, Rabachuri andarai. Quem tem ouvidos ouça o que o meu Espírito diz, Rabachuri andarai, nesta noite. Porque o noivo está vindo, aleluia, a graça do Senhor basta sobre as nossas vidas nessa noite. Ah, não é brincadeira, igreja. Não é brincadeira. Eu tenho descido pela madrugada e o Senhor tem revelado. O Senhor tem falado para mim que muitos não vão suportar. Darabachuri andarai. Porque há muitos que estão vazios sem a presença do Senhor. Porque não querem mais buscar a presença do Altíssimo. Não quer buscar a presença dEle. O Senhor não vem buscar a igreja vazia. O Senhor vem buscar uma igreja cheia da presença dEle. É necessário que você se encha da presença dEle para suportar os dias maus que estão vindo. Me desculpe, eu não queria dizer isso, mas Jesus está dizendo: o dia será mau mesmo. Ai, para alcançar o céu, aleluia, é com esforço. Para alcançar o céu você tem que mudar, aleluia, a sua vida, o seu modo de ser. Se você mentia antes, hoje você não pode mentir mais. Se você antes era caloteiro, hoje você não pode ser mais caloteiro. Se você antes andava na prática do pecado, na roda dos escarnecedores, hoje você não pode mais sentar na roda dos escarnecedores. Tenha mudança de vida hoje, mude! Mude hoje, Rabachuri andarai. Ai, Rabachuri andarai, mas eu não posso sair daqui. Aleluia, porque Jesus falou para mim: ai de ti, se sair da minha igreja, se sair do meio do meu povo e não falar, não advertir. Porque eles vão saber que sou eu falando. Essa noite eu sentei ali, o Senhor me mostrava um fedor de pecado. Jesus está dizendo: o fedor está chegando a Ele. Jesus está dizendo: muda hoje a tua vida. Muda hoje, se posiciona hoje. O pastor, a pastora não vê, mas Jesus está vendo. Ele está vendo a sua vida. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua mente. Perdoa hoje o teu irmão, não guarde raiva. Porque se a trombeta tocar, você fica, aleluia, por falta de perdão. Aleluia. Se conserte, se posicione hoje. Tenha uma vida reta diante do Senhor. Porque as portas estão vindo. Essas crianças aqui, os céus são delas. Aleluia, os céus são das crianças. Aleluia. E Jesus vem buscar as crianças. Imagine, papai, a trombeta tocar, e se você, mamãe e papai, não estiver com a vida, aleluia, conforme a vontade do Senhor, imagine o seu filho indo e você dizendo: cadê o meu filho? E seu filho vai estar lá sentado à mesa, aleluia, Rabachuri andarai. Ai, será um dia, ai, Rabaianduriaçuri andarai. Será um dia, ai, Rabachuri andarai, mandai. Que muitos Rabachuri andarai, mandai. Ai, dia de amargura, dia de ranger de dente, dia de clamor. Mas o Senhor não ouvirá mais o clamor, porque Ele está dando a oportunidade hoje. Aleluia, para você se consertar hoje. Hoje Ele ouve o teu clamor, mas naquele dia, se você não se arrepender hoje, Ele não ouvirá mais. Aleluia. Se coloque de pé, crianças. Eu quero orar por você.